Olá, eu sou a professora Rila Freze, vamos trabalhar hoje uma aula com o 9º ano. Tá? A nossa aula de hoje a gente vai abordar as religiões pré-colombiana, né, e os povos indígenas do Acre. Tá? A gente vai citar os principais povos colombianos, tá? Porque não dá de citar todos. Vamos falar de quando os europeus chegaram aqui, e na América do Sul, quem que já habitava aqui. Né? A gente sabe que quando os povos europeus chegaram aqui, os índios já habitavam por aqui, tá? Então vamos lá, nossa aula. Religiões de povos pré-colombianos, tá? E indígenas do Acre. Nós temos aqui uma imagem que representa as religiões pré-colombianas e os povos indígenas do Acre. A gente vê uma construção, né, que representa os povos pré-colombianos, tá? E uma imagem que representa os nossos povos indígenas. Então, os povos pré-colombianos que a gente vai falar são os maias, os astecas e os incas. Vocês já ouviram falar sobre eles, né? Os maias habitavam onde? Na América Central. Povo de impressionante arquitetura, né? Eles tinham essa habilidade, né, com a arquitetura, excelentes matemáticos, astrônomos, criadores do calendário, tá? Criadores de calendários, como também esses calendários fundamentais para as atividades agrícolas, né? E os seus rituais, e para os seus rituais dos seus deuses, né? Quando que houve a existência desse povo? 250 anos antes de Cristo até o ano 900 depois de Cristo, tá? Os povos astecas, onde é que eles viviam? No México, tá? Eles tinham grande participação de forças sociais, né? Complexa de estrutura de vigilância, né? Um sistema educativo excelente e também eram excelentes construtores, tá bom? Quando que esse povo existiu? 1325 anos antes de Cristo até 1519 depois de Cristo, tá? E os incas, bem aqui pertinho, no Peru, né? O maior império pré-colombiano em administração política e forças armadas pertenciam aos incas, tá? Com métodos de conquistas militar ou assimilação pacífica, eram politeístas e honravam a natureza, tá? Viveram em 1438 anos antes de Cristo até 1503 depois de Cristo, tá? Temos aqui umas imagens que representam esses povos, né? Os incas, Machu Picchu, né? Aqui no Peru, foi uma construção dos povos incas, né? Lindas as arquiteturas, né, desse povo. A religião dos povos pré-colombianos, os maias, eles tinham o quê? Uma contagem cíclica natural do tempo. Os rituais e cerimônias eram associados a ciclos terrestres e celestiais, registrados em calendários separados, interpretados pelos sacerdotes, fazendo um panorama profético sobre o futuro ou o passado, né? Sobre o futuro e o passado. Os maias sacrificavam humanos e animais, tá? Os povos astecas, eles eram politeístas, agrícola, né? De elementos animistas e rituais em calendário dedicado a diferentes divindades, né? Eles acreditavam em diferentes deuses, né? E a prática de sacrifício como o agradecimento ou paga pela continuação do ciclo da vida. Eles também sacrificavam humanos e animais, eles têm essa característica, né? Os astecas e os maias, tá? Então, os incas, os povos pré-colombianos incas que ficavam aqui no Peru, né? Eles eram politeístas, né?
eles acreditavam na força do bem e do mal, viam o sol e a lua como entidades divinas para as melhores colheitas e êxito em combates com grupos rivais. Transmitindo profecias e qualidades, eles transmitiam profecias e qualidades espirituais à mente pela mastigação da folha de coca. Eles também sacrificavam humanos e animais, tá? Nós temos aqui, apresentando para vocês, se vocês observarem nas imagens, templos, né, dos maias, né, e Inca, um templo maia e um Inca, como temos também um calendário asteca, um modelo. Eu sugiro vocês a pesquisarem um pouquinho sobre o calendário asteca, como também os templos que eles construíram, né, os povos maia e o povo Inca, tá? Nós temos também, nós vamos falar um pouquinho dos povos indígenas do Acre. Nós temos os povos indígenas aqui, Arara Xadaua, que fica localizado em Porto Walter, Taumaturgo, que tem uma população com 622 pessoas, tá? Os povos Yaxaninca, eles vivem hoje em Jordão, Feijó e Santa Rosa, e eles têm uma população de 1.100 pessoas. Temos o Nicuim, que são os Caxinauás, que vivem em Santa Rosa, Manoel Urbano e Feijó, com uma população de 7.665 pessoas. Os Catuquina, eles residem em Tarauacá, né? Eles têm a localidade que eles estão Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Feijó. É uma população de 750 habitantes. Os Culinas, eles estão em Santa Rosa, Manoel Urbano e Feijó, né? E tem uma população de 1.300 pessoas. Os Martineri, que estão lá em Assis Brasil e Sena, tem uma população hoje de 1.150 pessoas. Tá? Os Naua, em Mâncio Lima, com 270 pessoas. O Nuquini, que estão em Mâncio Lima, 672 pessoas. Os Puyunauá, que estão em Mâncio Lima, 570. Os Xanenaua, que estão em Feijó, né, 650 pessoas. São essas aldeias, são nessas localidades que eu estou citando para vocês. E Anauá, estão em Assis Brasil, né, e Sena e Tarauacá. Só tem uma população de 350 pessoas. E Anauá, eles estão localizados também em Tarauacá, né? A aldeia lá de Tarauacá, eles têm hoje 565 pessoas, né? Os Ianauá de Tarauacá. E temos também alguns índios isolados, tá? Os povos indígenas também isolados lá em Jordão, Feijó e Santa Rosa, que a gente não tem o número de pessoas, né, ainda, tá? Então, vocês sabem que os povos indígenas, bem antes do povo europeu chegar à América do Sul, eles aqui já viviam, já tinham sua religião, sua cultura, né? Como vocês também sabem que a religião indígena, eles não têm escritos, né? Só temos oralidade nessa religião, tá? Temos aqui alguns elementos, né, umas características das religiões de indígenas no Acre. Tá? Nós temos alguns elementos com algumas significações. Temos um elemento que é chamado mito da jiboia. O que é o mito da jiboia? Ela traz, né, ao indígena, esse mito ele traz ao indígena a espiritualidade, assim como ensina o preparo do chá da ayahuasca, tá? Aí temos outro elemento, são as festas e os rituais, que há um calendário definido de festas, tá? Que com a colheita, a iniciação de adolescentes e a comunicação com espíritos, entre outros. Então, existem rituais para essas situações. Para a colheita, quando vai ter a colheita, é um ritual, né? Existe um calendário bem organizado, bem interessante. Eu aconselho a pesquisar também. Tá? E temos os rituais da cura,
O que significa o ritual da cura? O ritual da cura, ele significa que praticam a cura por meio do quê? Da invocação de espíritos, né? Os mais velhos orientam os mais jovens nessa prática, tá? Temos também um elemento que chama-se preparo de lideranças espirituais. Qual o significado disso? É quando homens e mulheres, eles podem ser liderança religiosa, sensíveis ao contato com os espíritos, né, que aconselham e praticam a cura, né, no ritual, tá? Então, são algumas características dos nossos povos, né, das religiões dos indígenas do Acre. Temos quais são o mito das jiboias, festas e os seus rituais de cura, preparo de lideranças e espirituais, né? Então, tem uma significação para cada um, tá? E aqui a gente vai fazer uma pequena atividade, tá? A gente vai fazer uma correspondência entre os povos pré-colombianos, né? E as características principais de sua religião, tá? Temos aqui os povos maias, astecas e incas. E temos as características das religiões deles. Como que era a religião dos maias? Os maias, eles eram politeísta agrícola, de elementos animistas e rituais. Eu quero que vocês façam essa relação, essa correspondência comigo, tá? Olha só, os maias, eles eram... As religiões dele eram como? Era a contagem ciclo natural do tempo, os rituais e as cerimônias eram associadas a quê? A ciclos terrestres e celestiais registrados em calendários separados, interpretados pelo uso de sacerdotes, fazendo um panorama profético sobre o futuro e o passado. Os maias, eles sacrificavam o quê? Humanos e animais. Os astecas, qual é a característica das religiões astecas, da religião asteca? Politeísta, né, agrícola, de elementos animistas e rituais, em calendário dedicado a diferentes divindades, e a prática de sacrifício como agradecimento ou pagamento pela continuação do ciclo de vida. Também sacrificavam humanos e animais. Os incas, eles eram o quê? Politeístas, né? Acreditavam na força do bem e do mal, viam o sol e a lua como entidades divinas, para melhores colheita e êxito em combate em grupos rivais, transmitindo profecias e qualidades espirituais à mente pela mastigação da folha de coca. Também sacrificavam humanos e animais, tá? Nós temos a atividade 2, que a gente vai relacionar o modo correto, né, das colunas em relação às principais características das religiões dos povos indígenas do Acre. Nós temos aqui os elementos, né, referente às religiões, a característica das religiões dos povos indígenas e as significações. Eu quero que vocês façam esse exercício comigo. O elemento do mito, o que quer dizer o mito da jiboia? O que acontece? Ela pratica a cura por meio da inovação de espírito, os mais velhos orientam os mais jovens nessa prática. É esse o significado do mito da jiboia? Então, ou ela traz ao indígena a espiritualidade, assim como ensina o preparo de chá da ayahuasca. Vamos lá. Olha só, o elemento, né, o mito da jiboia. Qual a significação desse mito? O que significa o mito da jiboia na religião indígena? Significa que ela traz ao indígena a espiritualidade, assim como ensina o preparo do chá de ayahuasca, tá? Que é uma bebida que eles usam, tá? Festas e rituais. Festas e rituais. Qual o significado das festas e rituais na religião dos povos indígenas do Acre? Tá? Foi o quê?
Os festas e rituais existe um calendário definido dessas festas, né? Que é a festa da colheita, a iniciação de adolescentes e a comunicação com o espírito, entre outros. Então, existem essas festas nessas religiões, nessas tribos, né? Nesses povos. Eles têm essas festas e existe um calendário para a época da colheita e tem uma festa específica, tá? A iniciação de adolescente tem um ritual específico. Então, é interessante vocês também pesquisarem sobre isso. Rituais de cura. O que é? Qual o significado do ritual de cura? É quando praticam a cura por meio do que da invocação de espíritos, né? Os mais velhos orientam sempre os mais jovens nessa prática. Também sugiro a fazer uns vídeos, é interessante. E o preparo de lideranças espirituais. Qual a significação disso? É quando homens e mulheres podem ser liderança religiosa, são sensíveis ao contato com os espíritos e que aconselham e praticam a cura através de um ritual, tá? Então, são essa significação desses elementos para as religiões indígenas, tá? Então, a gente chegou ao fim da nossa aula, tá? Foi uma alegria estarmos aqui. Peço a vocês que acessem a plataforma Eduque para mais informações, como também pesquisem sobre o que nós falamos aqui hoje, sobre os rituais dos povos indígenas do Acre, sobre tudo que a gente falou, tá? Então, até a nossa próxima aula. Um abraço.